Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Deva Gita entrou em contato com o Tantra pela primeira vez fazendo um trabalho como modelo para um curso de massagem tântrica. Naquela época, ela trabalhava como secretária executiva e vendia brinquedos eróticos para complementar a renda. Foi a possibilidade de ganhar mais que a atraiu para o universo do Tantra. Hoje, o Tantra não é apenas seu ganha-pão, é sua filosofia de vida. É essa a história que vamos contar hoje aqui no Sexoterapia, um espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou a Marina Bessa e ao meu lado, a psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais, escritora e comunicadora, Ana Canosa. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Marina. Olá a todas, a todos e a todes, tântricos ou não. Chegamos ao nosso último episódio no ápice do prazer. É hoje. Massagem, orgasmo. Vai ser babado forte. Último episódio dessa 4ª temporada, inteirinha dedicada a contar casos de uma única pessoa por vez, né? A gente tinha antes nossos manda-casos, 3 casos pequenos analisados, e eles rendiam tanto que a gente resolveu fazer uma temporada indo a fundo em cada uma das histórias. E hoje vamos falar de Tantra. Com a gente aqui, Deva Gita, a terapeuta tântrica da história, e com muita história para contar para a gente ainda. Oi, Gita. Obrigada por ter vindo. Agradeço muito, muito, muito estar aqui. Dou as boas-vindas aí a todos, todas, todos. E, nossa, dá até um calor já, né? Tem a emoção de estar aqui, de estar trocando com vocês, mas a gente começa a falar desse papo gostoso. Opa, a energia já começa a circular. Vamos nos animando. Por sinal, Gita, esse é seu nome do Tantra, em sânscrito, certo? Certo. Por que sânscrito? Por que tem um nome especial? Meu nome civil, né, recebido aí pelos meus pais quando nasci, é Solange, o qual também honro e agradeço e gosto bastante, sol, então, né, bastante energia também. Mas no Tantra, assim como várias outras vertentes espirituais ligadas ao hinduísmo, ou que tem alguma conexão com Índia, é muito comum as pessoas receberem um nome espiritual, passar por esse processo de iniciação, onde esse nome traz um novo significado, né, para essa nova etapa, onde essa pessoa está caminhando já com mais consciência. E relacionado ao Tantra, quem começou esse movimento acredito, com mais força, mais recente, nessa última, sei lá, nas últimas décadas, foi o Osho, né? Então, um guru indiano que é bem conhecido através das suas práticas de meditações ativas, especialmente, ele tinha os seus sannyasis, os seus discípulos, os seus alunos, aqueles que o seguiam. Então, essas pessoas recebiam sannyas, que é um nome, então, dado pelo seu mentor, né? Então, não é um nome que eu escolhi. Quando eu comecei a trilhar no Tantra, lá em 2014, teve um momento que eu senti que eu queria essa virada, assim, né? Uau, mergulhar mais ainda. E aí eu pedi para receber o nome e chegou Deva Gita, que, nossa, amo de paixão, assim, adoro, muito bom, gosto. E você falou, Gita, que você começou, né, no Tantra, enfim, falou em 2016, foi quando você começou com o Tantra. Qual foi o seu primeiro, queria saber qual foi o seu primeiro contato com o Tantra? Foi em 2014, como você comentou, era secretária executiva e eu comecei a vender produtos eróticos e vendo a dificuldade das amigas em relação a sentir prazer, eu comecei a procurar mais, né, querer saber mais, e alguém me falou sobre um espaço que tinha alguns cursos dedicados às mulheres, e quando eu fui ver quais eram esses cursos, tinha um curso de massagem tântrica, eu nunca tinha ouvido falar, e quando eu dei um Google e comecei a pesquisar, eu fiquei, uau, que negócio é esse? Quero! Mas na época eu não tinha grana para pagar uma massagem, uma sessão, muito menos um curso. Mas eu fui para uma roda, tipo uma palestra para mulheres, onde haveria a demonstração da massagem feita no homem. Ali foi meu primeiro contato com esse conteúdo, fiquei amiga da terapeuta,
Aí passou um tempinho, eu comecei a atender junto, fui aprendendo mais e fui modelo para receber a massagem. Ali virou uma chave, eu falei, é isso que eu tenho que fazer, para tudo, eu preciso aprender sobre isso, eu quero ensinar e eu quero proporcionar essa potência toda para mais pessoas, especialmente para as mulheres. Depois eu fui descobrir que para os homens também é um caminho muito maravilhoso. Mas como é isso? Como é ser modelo para massagem tântrica? Conta pra gente assim, você fica pelada, assim, numa sala, um monte de gente em volta de você. Tem a opção Escreve pra gente. Pode ser que aconteça em grupo, mas nesse caso foi individual. Então era um homem que queria aprender a massagem para poder aplicar na parceira dele. Não era um curso de formação para ser terapeuta. Ele queria aprender a massagem em si, que foi meu contato inicial, né, bem mais forte diretamente com a massagem. Depois é que a terapia foi ganhando forma. E nesse contexto, então você está lá, totalmente despida e vai recebendo todas as etapas da massagem. No caso, tinha terapeuta junto, né? Ela ia lá, demonstrava, fazia um pouco da massagem e ele ia lá e também aplicava para ir treinando. E no fim até que chegou uma fase que esse aluno especialmente, ele falou, não, tá bom, eu quero só ver aqui porque é muita informação, né? Deixa para essa minha primeira vez só observar. E aí ela acabou fazendo para valer a massagem em mim, porque quando a gente está nesse contexto de curso, conversa, faz mais um pouquinho, faz mais um tanto. Não é a mesma experiência de quando você tem realmente ali uma sessão, né, onde você tem a massagem completa. E aí eu acabei recebendo essa massagem, né, por bastante tempo ali, e foi uma experiência muito mais elevada. Eu não tinha dificuldade de sentir orgasmo, eu sentia. Mas sustentar daquele jeito, naquele nível, foi muito marcante. E então, você recebeu para fazer isso? Recebi, ainda ganhei dinheiro. Não, gente, eu digo que eu tenho uma felicidade de trabalhar com sexo, mas é de uma outra maneira, né? Porque eu sou terapeuta sexual, na fala, na conversa, na aplicação de técnicas que as pessoas fazem em casa. Ela ainda recebeu para ter um H. Não, gente, aí é demais. Mas olha, deixa eu contar também um pouquinho assim. Eu acho que tem algumas coisas que eu queria perguntar e conversar junto. Eu fiz uma massagem tântrica uma vez, fiz uma sessão de massagem tântrica, e é muito louco, né? Porque você ficar nua na frente de uma pessoa que você não conhece, né? E que você tem que se despir, é um processo interno bastante grande, que eu acho que é a proposta do Tantra, pelo que eu conheço do Tantra, né? Quer dizer, de você poder focar em você, de você poder se abrir mesmo para uma experiência sensorial. E eu me lembro que eu tive uma sensação muito interessante, assim, porque a massagem ela começa no corpo, com toques sutis, então vai, né? E você, de alguma maneira, toda a coisa dessa vergonha inicial, ou uma preocupação, inclusive erótica, né? De será que isso aqui vai rolar alguma coisa? Porque eu acho que a experiência ocidental do sexo é muito genitalizada. Então, a experiência do corpo nu na sexualidade ocidental, ela é erotizada, né? Então, você está sei lá, vai para o carnaval, está sem roupa, pronto, todo mundo já tem uma coisa do erótico, né? Para você se despir desse erótico, né, desse medo, inclusive, porque eu não estava ali para uma busca erótica com a pessoa que estava fazendo a massagem em mim. Eu estava querendo experienciar mesmo. Então, leva um tempo para você se desconectar, mas é muito interessante que, de um determinado ponto, a pessoa que estava ali, para mim, já não era, nem sei quem era. Eu estava num outro clima, era um negócio em que uma energia rodava no meu corpo de uma tal maneira que, de fato, o massagista, para mim, era o outro, mas era um outro que eu nem lembrava quem era. É muito interessante, né? Porque envolve respiração, essa atenção plena no corpo. É muito interessante mesmo, é uma experiência bastante rica. Muito. Mas e eu que nunca fiz assim uma massagem tântrica ainda, né? Mas vou entrar na fila, porque, já só de ouvir já fiquei interessadíssimo, vamos dizer assim. Eu queria, mas a massagista, ela massageia seu corpo todo, mas também massageia seus genitais. Sim. Pode ser e pode não ser. Então tem etapas, né? Dentro de um desenvolvimento,
Primeiro, a gente vai aprofundar aqui no decorrer da conversa, com certeza, mas a massagem tântrica, ela tem esse objetivo de proporcionar mais prazer, de despertar o corpo e tirar o foco do genital, para que esse orgasmo ele seja de corpo inteiro, seja muito mais expansivo. Através da respiração e da expressão do som, esses níveis orgásticos vão elevando. Eu posso aprofundar nisso daqui a pouco. Mas é legal também de falar, porque eu vou fazer agora um link com o contexto terapêutico, mas que não necessariamente isso é usado só na terapia, né? Que quando eu entrar aqui para falar um pouquinho mais de como tudo começou, vocês vão ouvir que, era um contexto mais sensual, erótico, e que também funciona, só que em contextos diferentes, para buscas diferentes. Então, é realmente um desafio para algumas pessoas chegar, tirar roupa na frente de uma pessoa que não conhece, que trocou ali meia hora de conversa, e olha lá, porque tem terapeuta que mal conversa, ou massagistas. E aí essa pessoa está lá pela primeira vez, por onde que eu começo? O que será que vai acontecer? Eu, por exemplo, gosto de conversar bastante para deixar a pessoa bem tranquila, e na hora que vai rolar o momento de tirar a roupa, ela já está tão tranquila, porque já conversou tanto, já falou tanto sobre tantas coisas, que acaba fluindo com mais naturalidade. Mas mesmo assim, para muita gente isso não é natural, justamente pelo que a Ana trouxe, né? Da maneira como é a nossa cultura relacionada à sexualidade. E aí, fazendo esse link, né, dentro de um processo evolutivo, que se tem ou não toque no genital, quando a gente fala de um processo de desenvolvimento do corpo, seja com parceiro ou com parceira, se você aprender a fazer a massagem para aplicar aí em casal, a dois, ou se for na busca de um desenvolvimento com um terapeuta, é interessante começar só no toque sutil por todo o corpo, pontinha dos dedos, quase sem encostar, porque isso vai ativando a bioeletricidade no corpo, vai fazendo com que aumente a produção hormonal. Então a sensação de bem-estar e de prazer, ela vai crescendo, crescendo. Quanto mais você respira, mais energia circulando, e aí você vai percebendo sensações pelo corpo. Só nisso você já pode atingir níveis orgásticos. É diferente do orgasmo que a gente conhece, convencional, de ir direto para o genital. Mas isso vai acumulando energia no seu corpo a ponto de conseguir ter, então, orgasmos. Pelo menos orgasmos de níveis ainda mais baixos. Eu até gosto de explicar que a gente costuma vir, né, numa montanha, assim, desejo, excitação, pico orgástico de 5 segundos e olha lá, e aí depois já cai de uma vez, porque subiu muito rápido, não teve esse tempo de preparo do corpo, e a massagem proporciona isso, esse toque sutil já está lá, preparando, fazendo essa energia circular, você vai percebendo que o seu corpo todo é orgástico, que uma passada de unha na sola do pé já pode provocar uma subida de energia, e aí você vai entendendo que você vai subindo degrau por degrau, são platôs que você vai acumulando, sustentando essa energia e sobe mais um pouquinho. E de repente você pode ter um pico orgástico e aí cai um pouco, mas não cai de uma vez. E aí vai subindo, vai subindo. E aí, quando vai para o genital, o corpo já está nesse nível, aí é só crescente, né? Então vai acumulando muita energia. O Reich, William Reich, que era um psiquiatra, um psicanalista, inclusive tem algumas pessoas do Tantra que dizem que são, é quase como Tantra baseado no Reich, né? Ele dizia que a criança vai tendo que controlar os seus impulsos. E isso vai formando o que ele chamou de couraças, né, no corpo. E como a criança é muito reprimida na questão genital, porque os adultos não sabem lidar, então ele observava que existia essa couraça mesmo na área genital, inclusive, que não permitia que as pessoas pudessem usar toda a energia, que esse corpo fosse o tempo todo um corpo energético. Ele falava dessa coisa da energia que ela falou, dessa bioeletricidade, né? Então, o Reich usou muita massagem, também num período do seu trabalho, e ele dizia essa questão, por exemplo, da respiração, da importância da respiração no exercício de você fazer com que a energia vital ela esteja no seu corpo como um todo. Então, o gozar ou o orgasmo não era só um orgasmo genitalizado, mas era esse pulso na vida, porque o pulso ele é expansão e retração. Se você está o tempo todo defendido por conta de muitas couraças, a sua respiração é curta, você vive em retração.
né? E a retração, a defesa, ela é importante, mas a expansão também é importante. Então, a ideia de afrouxar as couraças é que você possa, de fato, pulsar entre expansão e retração. E eu imagino que o Tantra ele faz com que você, através da respiração, dos toques sutis, você possa expandir para uma possibilidade de prazer muito maior. É isso, Gita? É isso que se chama de status orgasmos? A gente costuma chamar de expansão, né? Até expansão energética que leva para uma expansão de consciência também. Só fazendo um link também com a questão da palavra tantra, né? Porque aqui no Brasil, assim como vários outros lugares que acabaram conectando a massagem tântrica com tantra, o tantra em si não tem massagem tântrica, né? Se a gente for buscar nas origens, são somente eu queria entender o que é o meditação. tantra. A gente vai falar sobre práticas de meditação, sobre yoga, que está muito conectado com o Tantra, mas essa proposta de te trazer para a presença, de compreender que o que existe é o agora. Então você sai do sofrimento das coisas do passado, acolhe tudo que viveu, e não fica ali perdido, criando 1000 expectativas para um futuro. Você está muito presente, portanto muito consciente. E aí é um fluxo muito natural de aceitar o que o universo te traz. Assim, você entra num fluxo onde está tudo bem, sempre está tudo bem, está tudo certo, não tem julgamento, não tem repressão, é matriarcal, você entra num espaço de espontaneidade e de aceitação de quem você é. Então, lá atrás, eram utilizadas várias práticas meditativas e para que trouxesse as pessoas para esse comportamento, né? O Tantra ele é muito vivencial, é comportamental. A galera que me pede livros para ler sobre Tantra, eu falo, ok, tem esse, mas, você não vai experimentar o que é Tantra além do livro, né? Você tem que sentir na pele, você tem que viver isso, é o comportamento. Aí foi rolando muita coisa, né, de milhares de anos até aqui, e nesse último século chegou o Osho com o Neo-Tantra, então aí pegou estudos de Reich, bioenergética, somando com as práticas de meditação, e foi entendendo que o Tantra abordado lá atrás já não servia mais, principalmente para a sociedade ocidental, que foi tão reprimida sexualmente. E aí houve então esse processo de trazer meditações ativas, onde você vai movimentando muito o corpo para auxiliar na liberação dessas couraças, como a Ana falou, e rolar essa expansão. E aí você vai entrando em contato com as emoções que estão reprimindo o fluxo dessa energia, que está relacionada geralmente com medo, com culpa, com os tabus, né, que a sociedade toda coloca. E aí, se tem raiva, mágoa, essas coisas todas que são frequências mais baixas, essa energia ela não circula no seu corpo na potência que ela pode circular. Então, entram essas práticas para que você entre em contato com essas emoções, faz essa faxina, olha lá para o passado, fala, beleza, gratidão por tudo que eu vivi, tira os aprendizados e vai se concentrando na presença, aqui e agora, e a vida vai ficando muito mais gostosa, bem menos sofrida. E claro que depois, né, diante de toda a necessidade que a sociedade foi apresentando, então, coisa de 40 anos atrás é que começaram mais estudos relacionados ao contato com o corpo, vamos fazer toques, então, e aí foi expandindo até chegar, coisa de 20, 15 anos atrás, nesse contexto de massagem tântrica que a gente conhece hoje, e que está ficando cada vez mais conhecido. E como tem pouca gente que sabe, rola às vezes distorções, de não entender mesmo o que é. Eu queria voltar um pouco a isso, Gita, que você começou falando que você foi modelo, né, para massagem tântrica, e aí você resolveu começar a fazer massagens também. Como foi a sua primeira experiência? Ok. Eu vou trazer um gancho também do que a Ana trouxe para entrar nisso, quando ela falou, né, de que, na minha experiência, tirar a roupa, que estranho, né? Para mim não foi difícil assim, eu fui tranquila, eu tirei fácil, mas porque eu estava vivendo na época um relacionamento onde eu frequentava swing. Então, tirar a roupa, ter uma experiência ali de troca sexual com uma pessoa que eu nem conhecia, era algo que fazia parte da minha vida naquele momento.
E aí, receber uma massagem onde eu só ia receber, poxa, super de boa. Para mim foi tranquilo, mas eu entendo realmente, né, o contexto para algumas outras pessoas. Mas aí, a partir desse momento, quando eu conectei ali, senti aquilo tudo e decidi, é isso, eu tenho que fazer isso na minha vida. Eu, quando voltei de férias, que eu estava de férias, eu fui torcendo para ser demitida e deu certo. Aí eu falei, não, quero ser demitida, me ofereceram uma proposta para eu continuar. Eu falei, não, por favor, me demita. E aí eu comecei trabalhando com a massagem. Então eu conheci um espaço, até então eu achava que era só massagem tântrica que rolava ali, e fui aprender mais da massagem, comecei a atender, e daqui a pouco eu fui entendendo que tinha um outro tipo de massagem, que tinha massagem tântrica, mas que a gente também usava um pouco do corpo, então tinha que ficar de lingerie. Aí tinha um outro processo que você tinha um contato mais íntimo com a pessoa que estava ali, né? Geralmente homens. Na verdade, eu nunca atendi uma mulher nesse lugar. E ali você fazia uma conexão com a pessoa, ele já sabia fazer a massagem, e um fazia a massagem no outro. E eu fui falando, tá bom, vamos ver, né? O que vai dar isso tipo, aqui? rolava sexo? Também tinha essa opção se a terapeuta quisesse. Terapeuta não, né? A massagista, vamos deixar claro aqui, porque hoje eu compreendo a diferença realmente disso. Então, quando eu comecei, foi nesse contexto sensual, erótico, meio sem saber, a coisa foi acontecendo. E aí a primeira vez, né, você fala, tá legal aqui, né? Se eu subir ali no balcão e rebolava de calcinha para todo mundo ver, por que eu não vou poder fazer uma massagem sensual aqui de lingerie? E fiz de boa. Mas aí como começou, né, os caras, quero mais. Eu falei, meu, não é bem minha praia, não é isso que eu tô querendo. E aí eu até vivi a experiência e falei, não é isso mesmo. Deu no máximo 2 meses, eu falei, não dou conta. Mas isso não era massagem tântrica? Então, sim, usava-se as técnicas da massagem tântrica, mas num contexto sensual erótico. Né? Então, os homens que iam ali procurar, eles estavam procurando pelo prazer, pelo relaxamento. Eles queriam, assim, só, né, o prazer mesmo. Alguns iam em busca de sexo e tinham uma negação. Eu sabia que tinha ali algumas pessoas que topavam e tal, mas aí eu vi que ali não era bem o que eu ia dar conta de fazer por muito tempo. E como eu já escutava muito sobre outros espaços de Tantra, que tinham um processo de formação para você se tornar terapeuta tântrico, né? Até porque, quando eu vi lá atrás, eu não tinha grana para pagar, mas aí nesse processo de ficar 1 mês e meio, 2 ali atendendo, eu juntei esse dinheiro e fui. Aí eu fui fazer uma formação para terapeuta. E aí que eu comecei a entender, né, de fato, o potencial dessa massagem de uma forma muito além do prazer. Então, não condeno nem um pouco quem trabalha, né, com a massagem tântrica também num contexto sensual, erótico. Acho, assim, um tanto chato, porque já chegou para mim vários homens falando, olha, eu acho que eu acabei optando por uma massagem mais barata, e depois no final ela perguntou se por mais R$200 eu queria finalização. Então, nem sei se o que eu recebi é mesmo uma massagem tântrica. Isso já aconteceu várias vezes. Né, o homem está em busca de uma massagem, de um desenvolvimento, mas acaba caindo com uma profissional que aprendeu a técnica da massagem, usa nesse contexto sensual erótico, até mesmo também para vender depois o sexo. Então, muitos acabam saindo frustrados dessas experiências, e é legal deixar esse ponto aqui, porque se você estiver buscando só prazer, você vai curtir essa experiência. Mas se você está buscando cura para um trauma, para uma disfunção sexual, para um desenvolvimento do seu potencial, não é nesse contexto que você vai conseguir resolver isso. Eu acho, eu estava assistindo um documentário sobre o Tantra, e aí tem uma coisa curiosa que fala assim, o que é o Tantra? Ninguém sabe o que é o Tantra. Né? Cada um responde uma coisa sobre o Tantra. É uma questão espiritual, é uma conexão, é uma filosofia de vida, porque tem uma perspectiva de filosofia, tem inclusive, né, essa coisa de você se colocar no mundo de um outro jeito, então não comer carne, tem uma série de cuidados com esse corpo, uma ligação com a espiritualidade, né, porque quando a gente divide muito o ser humano entre o que é espiritual e o que é corpo, né, você fica desintegrado mesmo, né? Isso no Ocidente aconteceu muito. Então essa ideia de você poder
se integrar espiritualmente através do prazer, que também foi muito negado na sociedade ocidental. Agora, nesse sentido, hoje, existe uma indústria do Tantra também bem perigosa para quem não conhece e para quem, né, para quem se diz terapeuta tântrico. Tem terapeuta tântrico em tudo que é canto, né? E eu acho que as pessoas que vão em busca do Tantra, muitas vezes não têm conhecimento para fazer essa distinção, nem do que elas querem, porque às vezes a própria pessoa não sabe o que está indo em busca, está indo em busca só de prazer, está indo em busca de conhecimento, está indo em busca porque tem uma disfunção sexual, está indo em busca porque o casal precisa se reconectar, e muitas vezes o próprio massagista tântrico, né, ou terapeuta, não explica, não é claro. Então eu acho assim complicado isso, viu, Guita? Porque está super na moda o Tantra, todo mundo quer fazer massagem tântrica, né? E acabou virando uma indústria que eu acho perigosa, porque a gente já viu vários, inclusive, né, relatos de abuso sexual, gurus tântricos né, que abusaram sexualmente de uma série de pessoas. Isso é muito sério, né? É sério, sim, e realmente tem acontecido. E tem muitos terapeutas e tem muitos massagistas, mesmo tendo feito formação para ser terapeuta. Independente de qual área é o terapeuta, né, eu acredito que ele só pode oferecer aquilo que ele vivenciou. E tem muita gente que ainda está ali, aprendi um passo a passo de massagem, um determinado método, sou terapeuta, e vai lá e começa a atender. E não tem preparo para um caso de vaginismo, né? E a mulher que não consegue ser penetrada, né? Não é simplesmente chegar e fazer uma massagem, tem muitas outras coisas que devem ser feitas, e esse corpo ele tem que ser tocado de uma maneira mais delicada, aos poucos. Esse corpo ele vai dar os sinais, ele vai dar a abertura para que possa ir evoluindo passo a passo. Não vai ser coisa de 1, 2 sessões que vai resolver, é uma terapia mesmo que precisa ser realizada. Então, infelizmente, tem sim muita gente que só faz uma formação aí que dura 4 meses geralmente e sai atendendo. E eu falo por mim mesma. Eu comecei a atender como terapeuta, eu estava no meio da minha formação, eu tinha feito 2 módulos somente, mas eu já conhecia o passo a passo da técnica da massagem. E aí eu comecei a atender, muito focada na massagem. Quando eu falei que aí eu fui entender o contexto terapêutico, é porque durante a formação eu fui vivendo diversas experiências e fui entendendo a potência também das meditações para juntar com a técnica da massagem, para potencializar o que eu sentia. Gita, você pode ser massagista, nem todo massagista tântrico é um terapeuta tântrico, mas todo terapeuta tântrico faz massagem tântrica, é mais ou menos isso? Digamos que sim. Então, todo terapeuta tântrico ele tem que ter todo esse preparo de saber as técnicas da massagem tântrica e mais do que a massagem, tem que conhecer algumas técnicas de respiração, de meditação, porque senão ele é só um massagista, né? Mas se quiser ser uma massagista, assim, o que eu queria entender é isso que a Ana falou, os riscos. Se eu quiser receber uma massagem tântrica, como eu sei que eu vou buscar lá na internet e vai ser uma massagem tântrica que é isso, que não vai ser a massagem sensual que você falou lá no começo, que não vai ter, o massagista não vai estar sem roupa, que não vai rolar nada além de uma massagem, enfim. Como escolher uma massagem tântrica sem se arriscar a ter coisas que você não quer? Hoje em dia eu tenho falado para as pessoas investigarem. Então, escolhe 3 terapeutas, procura a rede social, o que essa pessoa está falando nas redes sociais, manda uma mensagem no WhatsApp e fala, olha, estou interessado numa sessão de massagem tântrica, como funciona? E aí vai ter terapeuta que simplesmente vai falar, é uma massagem por todo o corpo que te proporciona prazer e eu tenho horário amanhã às 14 horas. E vai ter o outro que vai perguntar, mas o que você busca? Né? Qual é a questão específica? Já fez alguma outra coisa? E vai explicar as etapas da massagem. Então é uma coisa de realmente responsabilidade daquele que está buscando a massagem de investigar essa pessoa, de olhar, né, a diferença entre um terapeuta e outro, saber quem foi que deu mais atenção logo num primeiro momento, quem que se demonstrou mais interessado. De repente você olha o Instagram desse terapeuta, seja homem ali todo bombado, só super mostrando o corpo,
ou também uma terapeuta mulher só de biquíni e tal, peitão, aquela coisa toda. Então, ok, faça o seu perfil pessoal, mas num perfil ali profissional, onde está divulgando o trabalho, se você quer atrair, né, se esse terapeuta tem a intenção de atrair quem busca um desenvolvimento, ele não vai ficar assim, botando um monte de fotos eróticas sensualizando, não vai ficar falando somente sobre o potencial do prazer, e vai, enfim, tem um tipo de comportamento que a gente consegue identificar, na minha opinião, quando que esse terapeuta tem um conteúdo para aprofundar no processo, ou se vai te proporcionar ali mais prazer mesmo. Guita, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe um tipo de trabalho que no Brasil não é muito comum, mas fora do Brasil acontece, né? De alguns terapeutas, e eu não sei nem bem como isso se chama, sabe? Que alguns terapeutas, no desenvolvimento da sexualidade dos seus clientes ou pacientes, fazem sexo com os seus pacientes. Não nesse sentido do eu vou lá, ofereço a massagem sensual, a pessoa quer gozar. Mas pessoas que têm dificuldade, pessoas que têm muitas travas, e que o terapeuta, inclusive, faz sexo na tentativa de desenvolver. É quase como se fosse uma educação em sexualidade corporal. Isso é prática do Tantra? Não é prática do Tantra? Como é que é? Explica para a gente, para os nossos ouvintes também, as nossas ouvintes entenderem isso. Não, no Brasil a gente não utiliza dentro de um contexto terapêutico, nem de nudez, nem de troca. Então, quem está fazendo a massagem não é para ficar recebendo carinho, nem nada. A pessoa que está ali para receber, ela só recebe mesmo a massagem. Não tem troca sexual. Eu já pensei nesse contexto, sabe? Eu até acredito que em alguns casos seja realmente válido. Mas eu acredito também que pode ter um vínculo ali que se crie de dependência, enfim, eu ainda não tenho total clareza, sabe? Até talvez por nunca ter praticado dentro desse contexto. Mas sei sim que fora do Brasil isso acontece, não sei também te trazer qual é o nome que se dá a esse tipo de prática, mas hoje a gente, dentro desse contexto terapêutico, não utilizamos essa troca íntima com a pessoa. Então, se o terapeuta já está te atendendo sem camisa, de lingerie, opa, peraí, como é que vai ser mesmo, passo a passo? Gente, a gente vai continuar ouvindo mais sobre Tantra, massagem tântrica e a história da Guita daqui a pouquinho. A gente já volta. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Guita, quem são as pessoas que procuram a terapia e a massagem também tântrica? Quem são elas? Essas pessoas vão em busca do quê? Quais são as principais queixas que você recebe? Vou falar assim, eu tenho 2 etapas mais ou menos dentro do trabalho. Então, no começo, eu estava muito conectada com a relação do prazer, com a massagem tântrica, não abria tanto ainda para outras ferramentas terapêuticas para combinar com a técnica da massagem, e ainda estava naquela frequência, né, pegação e tal, porque depois de 1 ano mais ou menos é que eu rompi total com isso, e aí foi abrindo um novo momento dentro do meu processo. Lá no começo eu recebia muito mais homens e que estavam muito mais na busca pelo prazer. Só que a maioria desses homens lá do começo, eles queriam a relação com prazer, até queria dar aquela aliviada, mas que não queriam procurar uma garota de programa. Ou porque achavam que nesse caso estariam traindo a esposa, não era isso que eles queriam, ou simplesmente pela questão de segurança mesmo. E aí sabia que na massagem tântrica ele encontraria
essa questão do prazer, a necessidade dele naquele momento. Então, por isso que eu falo, super válido, né? A pessoa que também só sabe fazer a massagem tântrica pode atender nesse caso. Agora, tem uma outra parcela que foi crescendo no decorrer do tempo, e aí as mulheres foram chegando mais para mim também, especialmente também depois de uma virada que eu tive, de mais ou menos um ano e meio depois, que houve o rompimento daquele relacionamento, e aí eu fui me abrindo para novas experiências e fui aprofundando muito mais no uso das técnicas das meditações também, e aí o trabalho também teve essa virada, né, de colocar mais práticas meditativas, entre outras técnicas terapêuticas que auxiliam nesse desbloqueio de traumas, das emoções reprimidas em relação aos tabus e crenças. E isso tudo, quando é trabalhado junto, amplia muito essa potência de você sentir mais essa energia no teu corpo e vai ganhando muito mais consciência de quem você é. Então, dentro desse contexto que foi se abrindo, hoje eu atendo muito mais pessoas que estão, a maioria, na busca de um autoconhecimento. É uma parcela muito pequena que procura, falando que quer o prazer. E geralmente eu direciono para outra pessoa, porque eu também estou muito mais focada nesse desenvolvimento, né? E aí vai se abrindo bem pessoas que têm traumas, que sofreram abusos sexuais e não conseguem se entregar nas relações, seja só na questão do relacionamento amoroso mesmo. Tem gente que está ok com sexo, mas não consegue entrar numa relação. E aí tem aquelas que estão no relacionamento e não conseguem ter sexo, não sente prazer, até consegue ter o sexo, mas não consegue ter o prazer. Então aí começa a relação com as disfunções sexuais. Infelizmente, a gente viveu um século aí com muita pornografia. Então tem muito homem que traz disfunções sexuais ligadas à ansiedade por conta do uso da pornografia. E aí é um processo de ir mudando comportamentos. E aí hoje, então, é mais essa galera, né, que está mais nessa busca da cura das disfunções, dos traumas, e também do autoconhecimento, e fazendo essa conexão também de sexualidade com espiritualidade, que está crescendo agora cada vez mais. Ô, Guita, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma das inovações, eu acho, do chamado Neotantra, e muitos estudiosos da espiritualidade, né, até dizem que que o Ocidente acabou tendo uma apropriação cultural e usa de maneira até equivocada o nome do Tantra, né, porque tem outro significado, enfim. Mas uma das inovações é o uso de vibrador para a estimulação clitoriana feminina. Então, eu te pergunto se você costuma usar, até para a gente explicar um pouco isso, e qual é a resposta que você tem de orgasmo feminino, né? Porque eu sei que muito dessa intensificação do prazer, a gente acaba falando desse orgasmo que é mais intenso. Se essas mulheres passam a ter orgasmo através de estimulação clitoriana, ou se elas passam a ter orgasmo através de penetração, como é que é isso, assim? Tá. A maioria das mulheres tem... Primeiro que metade não consegue nem atingir o orgasmo. E dessa metade que consegue, a maioria não consegue com penetração. E algumas dessas, né, que não conseguem, essa metade mais ou menos das mulheres que não conseguem atingir o orgasmo, a questão, na maioria das vezes, é psicológica, mas às vezes está relacionada psicológico com uma questão de atrofiamento do clitóris ou de flacidez no clitóris. Então ele é hipotônico, ele é flácido, ele não tem tonificação para conseguir sustentar a circulação de sangue para poder expandir, crescer, igual como acontece com o pênis, ele fica entumecido, ereto. E aí, nesse processo, o vibrador, ele auxilia. Então, existem alguns métodos de técnicas de massagem tântrica, né? O que é mais conhecido no Brasil, que foi o primeiro que eu aprendi, usa-se muito vibrador. Tanto o vibrador de cápsula, que você coloca do ladinho do clitóris e fica ali 30, 40 minutos, e tem outros que são maiores e mais potentes. Então, hoje, depois de ter aprendido outras técnicas que eu chamo de mapeamento vaginal, dentro de um contexto de sustentação e sublimação de energia, eu uso menos o vibrador e às vezes nem precisa. Mas dependendo do caso, se for, né, um clitóris muito hipotônico, eu começo com os movimentos manuais, né? Então, alongamento, entumecimento. Percebi ali que teve uma mudança, começou a entumecer, legal, está respondendo.
fiz lá 20, 30 minutos de movimentos, nada aconteceu. Ela não está sentindo, então o vibrador, nesse caso, é quem vai ajudar. E aí sim, pode ser que eu precise de 20, 30 minutos de vibrador para auxiliar nesse processo, como ir para academia, né? A gente tem que ficar lá um tempo puxando peso, então vai ter algumas sessões com vibrador para depois não precisar tanto mais dele. Mas gente, é isso. 20, 30 minutos com um vibrador? Chega a ser um pouco violento, né? Nossa, pelo amor. Tô aqui imaginando isso. Mas é prazeroso? Assim, o tempo inteiro? Ou não necessariamente? Porque, assim, a gente sempre associa, né, o Tantra ao prazer. Todas as minhas amigas que já fizeram massagem tântrica, de repente foi até para esse outro contexto que você falou, Guita, mas o que, não sei em busca de que elas estavam, mas a resposta é sempre assim, nossa, é maravilhoso, você, né, fantástico. Quer dizer, no fim o que elas estão falando é que elas foram lá e tiveram uma sensação orgástica maravilhosa, nunca antes experimentada, e que foi maravilhoso. E tem uma que falou isso aí, não, mudou minha vida, terminou o casamento, vou atrás de outras coisas, meu corpo tem um outro potencial que eu nunca conheci. Enfim, então a massagem é sempre prazerosa, sempre termina com muito prazer, sempre termina num orgasmo? Ótima pergunta. Não, nem sempre. E essa questão do vibrador ficar ali 30 minutos, vai ter momentos, picos orgásticos, uau, mas como é tudo muito forte, intenso, na maioria, né, das experiências, é um desafio ir sustentando por todo esse tempo. A gente às vezes começa a entrar na luta. Deus e aí é que tá. Então, porque em algumas experiências é legal passar por isso, se dá a oportunidade de ficar um pouquinho mais. A última massagem que eu recebi, que tem uns 2 meses e meio, 2 meses, chegou num ponto em que estava começando a arder já, que fazia um bom tempo, pandemia, enfim, né, já estava meses sem receber, e começou a arder, e aí eu fui respirando naquela agonia, e aí às vezes, nesse momento, vem a liberação de uma emoção. Às vezes vem uma raiva que estava contida lá dentro, e aí vem aquele grito orgástico liberando também raiva. Então, tem um potencial terapêutico dentro desse contexto também. A questão é o preparo do corpo. Infelizmente, eu vejo aquela coisa de fast food, sabe? Então, tem muito terapeuta que está ali com hora contada. No começo, eu tinha 2 horas para atender. Você tinha que alugar a sala, tinha que sair em 2 horas. 2 horas, para mim, imagina, hoje eu atendo em 4 horas. O processo hoje da massagem ele é muito mais longo comigo, do modo onde eu tenho pelo menos 1 hora de conversa, tem meditação para preparar esse corpo ou alguma outra técnica terapêutica que for necessária diante da conversa, para aí eu ir lá, toque sutil, todo o corpo. Quando eu vou para a vulva, gente, vulva tem tanta coisa, né, para a gente conectar, não é só clitóris. E aí, se eu vou para um contexto onde eu faço poucos movimentos manuais e vou logo para o vibrador, esse corpo ainda não estava preparado para essa potência toda. Eu tenho que deixar esse corpo ali no quase, quase. E aí, quando o vibrador vem, é uma explosão. E aí eu não preciso de 30 minutos. Agora, quando faz esse processo de não ter muito preparo e ir direto 30, 40 minutos de vibrador, a maioria das vezes vem a agonia, que ok, pode até ser que ajude a liberar alguma coisa ali também, mas não dá para ficar sempre assim. Guita, olha só, tem algumas questões aqui para a gente falar. Por exemplo, eu encontrei expansão da resposta sexual, orgasmo estendido, pesquisando, né? Orgasmo estendido, então essa mulher poder ficar muitos segundos tendo orgasmo, né? Então, em vez de você ter 8 segundos de orgasmo, tem 40 e tantos segundos. Orgasmos múltiplos, né? Então, assim, encontrei várias terminologias relacionadas ao Tantra. Encontrei aqui uma mulher que teve 200 orgasmos. Uma foi 134 orgasmos por hora e a outra 200 orgasmos por hora, amiga. Tá certo? numa sessão, sei lá, praticando Tantra,
que não eram mulheres que tinham nenhum transtorno genital, porque a gente tem até uma síndrome da excitação genital persistente, que é um problema, mesmo que essa mulher passe o dia todo excitada e é muito complicado, tal, mas não era o caso. Então, assim, eu queria que você me explicasse um pouco isso, assim. Até onde que você viu essas mulheres que você atendeu, ou os homens, ou mesmo na questão do homem que tem orgasmo dissociado da ejaculação. Então, qual é a experiência que você tem de resposta dessas pessoas? Orgasmos múltiplos, nunca tinha tido? Orgasmo estendido de não sei quanto tempo? O cara que aprende, de fato, a dissociar a ejaculação do orgasmo? Conta um pouco pra gente isso. Assim. E eu até um relato aqui de uma mulher que depois eu vou ler para vocês. Tá bom. Primeiro que sim, você pode ter 30 minutos ali de orgasmo, mas eu acho muito engraçado esse negócio de ficar contando quantos foi. Eu acho, tinha uma pessoa do lado com uma tabelinha, cada subida de cabeça ali ia dando um xizinho, né? Porque eu não vejo outra maneira. Então é um pouco estranho isso para mim. Eu mesma, impossível. Você tá ali numa experiência e começa 1, 2, depois do quinto você já não consegue mais ficar contando, você já está num espaço de expansão, então é muito mais essa intensidade. Eu gosto de explicar, especialmente para as mulheres que costumam se travar muito na hora que a energia está começando a crescer, que está aquela coisa, está no quase, é muito comum contrair o corpo, prender a respiração, e aí aquela energia que estava crescendo, ela volta para baixo, ela não cresce, ela não expande. Se você até dá uma contraída de leve, tudo bem de dar uma prendida ali na respiração, mas logo você solta com o som, essa energia vai crescendo, vai expandindo. E eu já tive experiência que eu também não fico contando no relógio, mas a sensação de ter durado 5 minutos, porque com a respiração desse jeito e trabalhando com o som e na intenção ainda de colocar essa energia para circular, é como se eu visualizasse a energia em forma de luz, que vem lá do meu útero, assim, subindo até o topo da cabeça e se expandindo. Quando eu chego nesse tipo de experiência e consigo ir soltando o som, a respiração ela fica circular, constante, pontuando também, contraindo a vagina, e aí é muito mais elevado. Aí eu consigo dar o tempo desse orgasmo de acordo com o tempo da minha respiração. Isso qualquer pessoa pode conseguir fazer, homens e mulheres. É que para a mulher é um pouco mais fácil, porque o clitóris está ali, 8.000 terminações nervosas, só para nos proporcionar prazer. O homem, como ficou muito condicionado a sentir o orgasmo com a ejaculação, então ele acaba desperdiçando essa energia de uma forma muito rápida. Eu vou ouvir a Marina, mas eu quero depois voltar para falar um pouquinho mais sobre um outro tipo de tantra que está mais conectado à linha taoísta e que muda um pouco aí esse conceito do vibrador e do orgasmo a seco. Fala. Não, o que eu ia perguntar é justamente isso. A Ana falou dessa quantidade de orgasmos possíveis em uma sessão, você falou... enfim, você não falou 145, mas só de você ter falado 5, 6 já é ótimo, não é? Então, assim, como para uma mulher, eu acho, consigo imaginar perfeitamente isso acontecendo. Aí eu pensei nos homens, é isso, né? A gente associa o orgasmo masculino à ejaculação. Como é que os homens sentem? Eles ficam... Eu estou aqui imaginando, eles ficam com ereção o tempo inteiro? Eles ejaculam uma vez só, ejaculam várias vezes. Como o homem consegue controlar o orgasmo com a ejaculação durante todo esse tempo? Vocês ensinam isso para eles? Gente, todo mundo quer, né? Ensino. Uma nova... Eu tenho um curso online, inclusive, que eu ensino várias práticas para que eles possam fazer em casa, para ir se desenvolvendo, porque depende dele. Não depende dele ir toda semana receber uma sessão de massagem. Então tem um laboratório individual que ele tem que fazer, de técnicas ali, que ele vai tonificar a musculatura também e fazer alguns exercícios para aprender como é o momento ali de contrair, para segurar, diminuir o movimento, tirar a pornografia, porque isso leva para um contexto de ansiedade, que aí ele entra já no sexo em busca do orgasmo. Então é relaxar para aprender a curtir o momento ali, o durante, e acumular essa energia.
que é muito incomum o homem fazer isso. Então ele já está lá, né, ereto, ele já quer ir logo para a penetração, porque ele fica ansioso para chegar naquele lugar que dura 3 segundos. E por isso que ele precisa sempre mais e mais e mais, porque é muito pobre 3 segundos. E se ele entrar nesse contexto de desenvolver o corpo, de aprender o que é esse controle, mudar a maneira como ele se toca, né? Então eu também falo sobre autoestímulo como que deve ser. Quando entra nesse contexto de expansão, de conexão com todo o corpo, aí quando vai receber uma massagem, ou até mesmo no contexto sexual, mas no começo é mais fácil com a técnica ou do autoestímulo ou com a massagem. Ele vai acumulando essa energia, acumulando, acumulando. De repente ele tem uma sensação ali estranha, diferente para ele, que ele fala, opa, isso aqui é prazeroso. Lembra que eu falei que a gente vai subindo em degraus? Então nesse momento ele encontrou um pico ali no meio do caminho, que já é bom. É diferente da sensação que ele tem quando ele ejacula. Mas ele continua acumulando, 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 e quando ele está quase ejaculando, ele para um pouco, respira, deixa essa energia circular para depois ir retomando os movimentos. Então a condução da massagem, ela vai de movimentos mais suaves, sutis, de vez em quando intenso, e quem está ali fazendo a massagem está de olho, observando o que está acontecendo naquele corpo, para saber a hora também de diminuir um pouquinho, para que ele possa sustentar por mais tempo. Mesmo que aconteça dele ejacular e não ter um orgasmo seco nessa experiência, só dele ter acumulado bastante já vai ser uma experiência mais intensa do que ele está acostumado no dia a dia. E nessa experiência toda pode acontecer dele ter um orgasmo seco, sem a ejaculação. E pode inclusive finalizar ali uma troca, seja massagem, né, ou uma troca sexual, sem ejacular e satisfeito pelas sensações todas que ele conseguiu ter. Dentro de um contexto de casal, já mais avançado, onde os dois desenvolveram o corpo, já tem toda essa consciência dessa energia, é possível os dois, quando estão ali, penetrado, tal, contraindo junto, respirando junto, atingir níveis orgásticos sem aquela coisa do movimento, só de estar encaixado com pouco movimento e a energia vai subindo. A mulher é muito comum de contrair a vagina e aí vai encontrando ali, né, alguns pontos internos, encaixando, e quando ela tem um orgasmo é como se ela puxasse junto o homem para essa experiência. E aí ele começa a ter, então, múltiplos orgasmos também. É diferente a sensação, mas pode ser até mais intensa do que ele costuma ter com o orgasmo ejaculatório. Eu estava vindo para casa hoje, né, eu saí, estava no Uber e recebi justamente uma mensagem de um homem que começou a ver os meus vídeos no YouTube há 1 mês e meio e me mandou um áudio para agradecer que a vida dele agora é outra, depois de 30 anos de casado, ele está conseguindo ter essa experiência, né, do orgasmo a seco, que ele, a primeira vez que ouviu, ele falou, meu, essa menina está inventando isso, imagina, isso não existe, mas resolveu tentar. E eu tenho tido uma experiência muito bacana com os homens, de ir ressignificando a maneira como eles conhecem o próprio corpo, e nisso eles vão se abrindo também mais para as emoções, os relacionamentos passam a ficar melhores. E eu fico muito feliz que indiretamente acaba atingindo a mulherada, né? Então isso também é muito legal. Posso falar desse contexto da linha taoísta já fazer esse gancho? Tá. Então aí a gente entra agora falando dessa questão, mas para que eu não vou ejacular? É só para sentir mais prazer? É também para você salvar essa energia, né, de ficar com ela. Dentro do contexto hinduísta, né, a gente escuta muito a palavra ódias para energia sexual. Então quando você guarda ódias, ou seja, quando você não ejacula, e no caso da mulher, quando ela não tem orgasmo pelo clitóris. Então é um tanto polêmico às vezes assim, mas eu vou chegar numa explicação onde vai fazer sentido. Imagina que você está no dia seguinte ali com uma apresentação para fazer na empresa super importante, que você precisa de energia, você precisa de bastante concentração. Se você, na noite anterior, dá aquela ejaculada, ou então tem 1000 orgasmos que te deixam ali acabado, o sono ele vem para recuperar essa energia e pronto, você começa ali o dia bem, mas não está naquele pique todo. Quando você tem essa experiência de ter uma troca, seja, né, no contexto sexual, ou receber uma massagem e não chegar no orgasmo clitoriano no caso da mulher, ou não chegar no orgasmo ejaculatório no caso do homem, essa energia ela fica muito mais intensa ali, reservada no corpo.
Alguns homens podem sentir desconforto no saco escrotal, né? Se não ejacular, fica uma sensação esquisita de que ficou faltando alguma coisa. As primeiras vezes é meio estranho mesmo. Ficou um pouco dolorido? Toma um banho, massageia, passa um pouco mais de água quente, deixa cair, rebola. É importante que a energia que ficou ali concentrada nessa região circule pelo corpo. No caso da mulher, é interessante ela viver essa experiência a partir do momento que ela já conseguiu desenvolver o orgasmo vaginal. Antes a gente estava falando, né, da dificuldade da metade das mulheres que sentem orgasmos. Uma maior parcela não consegue sentir nada com a penetração. É gostosinho, mas não sente orgasmo. Eu também não sentia antes do Tantra. E aí, com a experiência da massagem no canal vaginal, tudo mudou e fica muito bom. A maioria dos terapeutas que conhecem o principal método que é aplicado aqui no Brasil trabalha só com toque no ponto G. Então fica ali num toque esfregando, fazendo, né, uma pressão no ponto G, enquanto também está com vibrador no clitóris. Então não leva para essa experiência que eu estou falando agora de você sustentar bastante energia. Você vai ter liberação emocional, você vai sentir orgasmo, mas depois dá aquela canseira mesmo. E aí leva um tempinho para se recuperar, mas ok, é uma experiência válida e maravilhosa também. Mas se tem o propósito de salvar, de acumular bastante energia, no caso do homem é de ir na sutileza para não haver a ejaculação, e no caso da mulher é ter sim um estímulo no clitóris, mas não o suficiente para provocar o orgasmo. Ela mesma pode dar um sinal de que ok, para agora e continua com os estímulos vaginais. Mas, quando eu tive a oportunidade de conhecer a massagem tântrica que é trabalhada na Tailândia, dentro desse olhar taoísta, ou seja, nessa conservação dessa energia, eu pude entender que é muito mais prazeroso. O canal vaginal tem outros pontos que proporcionam prazer, além do ponto G, que é o mais conhecido, né, a glândula de Grafenberg. Mas quando a gente vai tocando, a gente encontra o ponto U, que está atrás da uretra, depois tem ponto A, faz um mapeamento todo em volta do colo do útero, movimentando os cantinhos onde tem musculatura, e musculatura guarda muita memória, vai estimular o cóccix por dentro da vagina. Então tem o nervo pudendo também, que passa no ânus, que é por isso que a mulher também sente prazer no sexo anal, a gente faz esse estímulo por dentro da vagina. Então tem todos os pontos ali que devem ser tocados de uma determinada maneira, que num primeiro momento, muito provavelmente não vai ser prazeroso. Quando, né, a Marina perguntou, mas sempre vai ser gostoso? Não, vai ter momentos em que vai ser choro, vai ser liberação. Então você entra num contexto de abertura de coraças mesmo, para que você possa acessar as emoções que estão ali guardadas, te impedindo de sentir todo esse prazer. E aí é como se numa primeira vez você precisasse dessa faxina, numa segunda talvez, mas ali numa terceira, numa quarta experiência, o prazer ele vai chegando e vai ficando cada vez mais intenso. Não quer dizer que vai ter liberação ou sofrimento de uma primeira vez, mas é comum, né? Por exemplo, quando pegou no meu cantinho esquerdo do lado do útero, eu chorei pra caramba, uma relação ali de ferida do meu feminino com a minha mãe e tal, veio um monte de coisa. Botei para fora, aí depois ficou bom. Maragueta, deixa eu te fazer uma pergunta assim, olha, por exemplo, tem muita coisa que você fala que é bastante controversa do ponto de vista acadêmico, né? Então, por exemplo, a questão do ponto G é uma discussão acadêmica bastante grande, então tem muitos estudos olhando o canal vaginal de mulheres, etc., que não falam que existe um ponto específico, etc., ejaculação feminina ou squirting, a mesma coisa. Então, também queria te perguntar sobre isso. Ter sexo, ter orgasmo com penetração. A gente sabe também, por exemplo, que, na verdade, é o clitóris e todas as terminações do clitóris que talvez estivessem mais proeminentes em algumas mulheres ao longo do canal vaginal, que nem todas as mulheres teriam essa possibilidade. Então, eu queria só deixar que você explicasse, por exemplo, eu pesquisando sobre o Tantra, eu encontrei uma revisão de literatura bem interessante e bem a favor da prática do Tantra, mas que eles chamam, por exemplo, eles falam de resposta sexual expandida.
né, que seria essa possibilidade de você ter orgasmos muito longos, de você ter orgasmos múltiplos, inclusive algumas mulheres de ter quase que sensações de alucinação, de sair do, sabe, dessa coisa muito diferente assim, tal. Só que no mesmo estudo eles dizem que de 1 a 10% das mulheres com a prática do Tantra conseguem de fato chegar nessa expansão de consciência, que não é comum, mesmo as mulheres que praticam. Ou seja, você praticar o Tantra, que de alguma maneira vai melhorar seus orgasmos, vai melhorar a sua sensação corporal como um todo, mas que nem todas as mulheres conseguem chegar em níveis dessa natureza. Né? Porque eu acho importante falar um pouco disso. Eu não sei qual é a sua experiência com suas... Se você acompanha pessoas por um longo tempo, né? Essa mulher que foi lá, o que fez a terapia, o quanto tempo que ela, no cotidiano dela, ela de fato tem um orgasmo com penetração que ela não tinha? Ou será que só algumas mulheres conseguem mesmo? Até para as pessoas poderem entender o que elas esperam desse tipo de prática. Eu acredito que todas nós temos potencial, porque existe ali as terminações nervosas, se o corpo fisicamente está funcionando, está tudo bem, então eu acredito que seja possível. Eu já vi também várias matérias falando que só existe o orgasmo clitoriano, e quando ela tem o orgasmo pela penetração é porque houve o contato com o clitóris. De fato, a experiência, a intensidade desse orgasmo vaginal, ele é muito diferente do orgasmo clitoriano. O clitoriano ele é mais físico, explosivo, e o vaginal ele é mais energético, de expansão mesmo. E na minha experiência, depois de ter recebido muitas vezes essa massagem em vários pontos no canal vaginal, é como se tudo fosse desbloqueando, e hoje com a penetração eu consigo atingir níveis orgásticos que até 2, 3 anos atrás eu ainda não conseguia. E ó, eu tenho 6 anos no Tantra. Então leva um tempo realmente para esse corpo desenvolver, e eu acredito que seja possível, né? Hoje eu falo com mulheres que o marido também aprendeu a técnica da massagem, que recebeu a massagem algumas vezes comigo, e que atingem, que conseguem na penetração essa experiência. Mas não é sempre. Até mesmo eu, também não é sempre. Não é toda vez, não é uma coisa garantida. Assim como um homem que chegou no orgasmo seco alguma vez, não quer dizer que toda troca ele vai ter. Mas quando a gente tem um estímulo, principalmente quando encaixa lá no fundo da vagina, mulher contraindo, homem contraindo o períneo, sem ficar no movimento o tempo todo, tem um ponto que atinge provavelmente umas outras terminações nervosas ligadas à coluna, que é cervical mesmo. A gente sente essa potência, essa energia realmente subindo numa intensidade que é até difícil de explicar, talvez por isso que ainda não seja científico. Mas é isso, gente, porque olha só, tô até com uma vulva aqui para mostrar rapidinho. Então nós temos aqui, né, todas as partes, vários pontos para serem estimulados, glândulas aqui, que faz muita diferença de serem estimuladas antes, que aí vai fazendo com que a gente chegue no skirting, né, ejaculação feminina, já eu falo mais dela. E o clitóris, ele é enorme, né, então ele tem toda essa estrutura por dentro. Então se aqui é o canal da vagina, olha, ele não está passando, né? Ele não pega direto no clitóris por dentro. O que pode estar acontecendo é um esfrega, né? Durante o processo ali do contato, e aí sim ter um orgasmo vaginal junto com o clitoriano, que também é maravilhoso. Minha opinião é mais gostoso. Mas só retomando, eu falei bastante sobre o vaginal, porque tem esse contexto de você não deixar essa energia cair. Quando tem um hiperorgasmo, principalmente se não houve um preparo do corpo, dá uma canseira depois, né? Às vezes a gente fecha a perna porque deu aquela agonia, e ai, tá bom, chega. E a ideia é não chegar nesse estágio de ai, tá bom, chega. É você sustentar, de você acumular, aguentar ali, ficar só crescendo. Mas Diva, Gita, na sua experiência, desculpa, eu fico querendo te chamar de Deva. E Deva, né? Deva Gita. Ô Gita, na sua experiência, quando todas as mulheres que você vai com esse objetivo, assim, ejaculam? Não. Leva um tempo, e não quer dizer que todas vão conseguir. Não, né? Não. Porque existe um pouco esse
esse mito, né, em volta da massagem tântrica, né? E é muito triste também quando chegam umas mulheres falando, não, porque o sonho do meu namorado é me ver ejaculando e eu não consigo proporcionar isso a ele, eu estou frustrada. Gente, para tudo, você não tem obrigação de ejacular. E uma outra coisa é que muitas mulheres acham que a ejaculação é um super orgasmo. E a maioria das vezes que eu ejaculo, eu não sinto orgasmo. É um outro processo. É uma liberação, é uma sensação gostosa, dá um relaxamento, mas não é a mesma coisa. Mas chega nesse ponto quando houve muita entrega, quando você está ali realmente presente, o corpo está relaxado, porque se tiver contração, não vai acontecer. Quando a gente estimula a vulva, então aqui tem a entrada da vagina, aqui está a uretra. Do lado da uretra tem a glândula de Skinner. Quando ela é estimulada, ela vai produzindo mais líquidos. Então, os líquidos do corpo, lógico, vão se concentrando nessa glândula como se tivessem várias bolsinhas na parte interna do lado da uretra. E a sensação para a mulher é de que ela vai fazer xixi. Então, muitas mulheres às vezes falam, não, peraí, deixa eu correr para o banheiro. Eu já fiz isso várias vezes, lá atrás, enfim. Então, coloca um lençol impermeável e deixa a coisa rolar. Mas é importante reforçar que nem todas as mulheres têm glândula de Skinner. Algumas não vão chegar nesse desenvolvimento. Não sei se não tem a glândula. Eu não, Ou eu estou falando bobagem? Será que eu estou falando bobagem? Eu acredito que tenham, mas... Peraí, deixa eu ver se eu estou falando bobagem. Porque eu não recebi essa informação até hoje. E tem a glândula de Bartolin também, que está mais próxima à entrada da vagina, que aí ajuda no processo da lubrificação do canal da vagina. E se fica bastante tempo fazendo esses estímulos, esse corpo vai produzindo. E não necessariamente tem que ser na massagem, pelo lado de fora. Eu já senti, e já aconteceu o processo de ejaculação também, durante a penetração, do parceiro colocar só metade do pênis e ficar estimulando bem devagarzinho a região que seria atrás da uretra. E aí todo o líquido que estava ali acumulado, quando eu estou relaxada, é como se a uretra ela abre ali, você não tem controle, a coisa acontece. E a sensação é de que você estava fazendo xixi. É muito, muito parecida. Já aconteceu de eu ter essa liberação junto com o pico orgástico, mas foram pouquíssimas vezes. Tem mulher que ejacula com muita facilidade. Só de encostar o vibrador ela está ejaculando. E muita, muita água que sai. Pode sair um pouquinho de urina junto? Pode, porque é pela uretra que vai sair esse líquido. Mas não encana com isso, né? Qualquer coisa faz um xixizinho antes, porque você já fica mais de boa. Então, você sabe, eu fui olhar aqui, eu assisti um trabalho de uma moça num congresso que ela fala que 54% das mulheres têm glândula de Skinner. Então, que nem todas as mulheres. Agora, a minha preocupação é assim, quando se vende o Tantra, muitas vezes, o que se vende para as pessoas é isso, você vai ter múltiplos orgasmos, você vai ejacular, você vai ter squirting, sabe? Isso é incrível. Então, assim, o quanto que, de fato, uma mulher, para ter esse prazer todo, precisa de tudo isso, né? Porque também, de um lado, a gente foca na possibilidade da mulher ter potência, das mulheres poderem aprender sobre o seu prazer, que, inclusive, eu acho que quando a gente vai lá para o Tantra do hinduísmo, essa ideia de você poder, da mulher poder também aproveitar, né, o seu próprio prazer. Por outro lado, começa uma certa imposição de que se este prazer, para ser intenso, precisa ter tudo isso. E, sabe, precisa gozar dentro com penetração, precisa gozar assim, aí precisa achar o ponto G, aí precisa ejacular. Então, assim, a gente sai de um aprisionamento e vai para o outro. Porque eu também sei que muitas mulheres ficam com essa coisa de eu preciso ter orgasmo com penetração. Eu preciso ejacular. E não é por aí, na minha percepção, não é por aí potência de prazer, né? É você poder explorar seu corpo, é você poder se liberar, mas não você ter que ter uma série de fenômenos. Eu não sei se eu estou enganada ou como é que você vê isso. Eu concordo com você, porque é realmente delicado quando vem em busca disso que está sendo vendido, né, como um apelo de massagem tântrica, 1000 orgasmos e tal. Para mim, a conexão
massagem tântrica vai te proporcionar uma expansão de consciência do seu corpo. E cada experiência vai ser diferente. São etapas e etapas. Conforme você está preparado, o corpo tem uma sabedoria e ele vai se abrindo cada vez mais. E pode ser que numa experiência tenha tido um orgasmo super intenso, mesmo que tenha sido com o uso do vibrador. E na próxima, não chegue num orgasmo. E de repente só tem ali um choro, alguma coisa que se liberou. Ok, dentro de um contexto terapêutico, está funcionando, está tudo certo. Mas se entra nessa expectativa, né? Eu vou ter, nossa, 1000 orgasmos aqui, deixa eu aproveitar agora, uau! Então, às vezes, só o fato de ter ficado presa nessa expectativa já não acontece. Gita, você, no fim das contas, a terapia, a massagem e a terapia tântrica, ela ajuda homens e mulheres a descobrirem também a sua sexualidade. E isso muda também, apesar da massagem, ver se eu estou falando a coisa certa, apesar da massagem ser feita individualmente, a ideia é que durante uma relação sexual, a relação sexual se transforme também, certo? Que você consiga, sei lá, não consigo pensar numa pessoa que toda trabalhada no Tantra, que vai lá dar uma rapidinha. Ou sim, ou é possível. Como que na sua vida o Tantra mudou a sua vida sexual, assim? Tipo, rapidinha, que geralmente para a maioria das pessoas dura 3 minutos, vai ser meia hora. Tipo assim. Dificulta um pouco a agenda e agora já ficou mais difícil. Mas tem que ter uma parceria boa também, né? Pensei nisso. Se o seu parceiro não estiver na mesma, como é que faz, né? Não rola. A mesma coisa ao contrário. Tem vários homens que estão fazendo esses cursos comigo e chegam para a parceira e falam, quero descobrir o que é esse orgasmo seco. Então eu vou dar uma segurada aqui e tal. E a mulher que não está entendendo nada, está achando que ele está traindo ela, que ele está ejaculando então com a outra, que negócio é esse? Isso não existe. Então tem que realmente ter uma parceria ali. Eu sempre falo, convida a parceira também para vir conhecer essas práticas, porque quando os dois se desenvolvem, aí sim essa rapidinha ela vai ter até um tempo maior. Não quer dizer que só porque eu aprendi esse monte de técnica que não tem relações que, uns beijos aqui, daqui a pouco, meu genital já está ali aquecido, bora, vamos para a penetração. Isso acontece, mas só que é diferente. Até o processo da penetração já não é mais como era antes de saca, já acabou. Não tem mais condições de ser assim, né? É realmente um caminho sem volta, porque quando você descobre o potencial que se tem de acumular essa energia, de estar ali naquele contexto de vai devagar, daqui a pouco vai um pouco mais rápido, mas para de novo, uau, sente essa energia circulando, aí essa rapidinha realmente dura mais tempo. E se o casal estiver disposto a ter uma experiência mais elevada, vai ter que disponibilizar aí umas 3 horas, 4 horas na agenda, porque a técnica da massagem vai poder fazer parte, né, mas começa no olho, respirando junto, aí é dentro de um ritual mesmo, né, tudo mais leve, devagar, acumulando essa energia primeiro pela respiração, pela presença, conexão, aí se desliga do mundo lá fora, tá aqui inteira, e aí as técnicas, elas vão se envolvendo com aquilo que você já conhece e ganha muito mais tempo nessa troca. Ana, hoje sim eu posso dizer, agora chegamos ao clímax. Clímax. Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso? Amiga, aqui o clímax, depois de 8 episódios, foi demais. Não, fala a verdade. A gente aqueceu para chegar nesse momento. A gente aprendeu que o Tantra, antes de massagem ou antes de lidar com a sexualidade, é, na verdade, uma filosofia que vai muito além só da sexualidade, mas tem a ver com você estar no mundo, a conexão, tem a ver com a espiritualidade, com a ancestralidade, tem a ver com a capacidade da gente estar no mundo. A gente aprendeu que para o Tantra é importante a respiração, o movimento, os sons e a conexão com o próprio corpo. A gente aprendeu que existem massagens eróticas, puramente ligadas ao prazer, e existe uma filosofia e um trabalho de desenvolvimento em degraus, em passo a passo,
para você se desenvolver sexualmente. A gente aprendeu que o Tantra em casal tem relação com olho no olho, com respiração, com movimento, conexão, e é por isso que dizem que o Tantra tem a ver com a busca da sua alma gêmea sexual, que é como esse encontro que você tem com o outro, né, completamente pleno, relacional e prazeroso. A gente aprendeu que é possível você ter grandes orgasmos, múltiplos orgasmos, extensos orgasmos, orgasmos secos, sem ejaculação, mas que cada um de nós vai percorrendo o próprio caminho. E que o importante é a gente, antes de chegar no clímax, curtir todo o processo de estar em paz, em desenvolvimento com a nossa sexualidade e com o nosso prazer. Foi bom para você? Perfeito. Que delícia! Ó, a Guita adorou o resumão da Ana, hein? Ana, você arrasou, mulher, que Obrigada, delícia! Muito Ana sempre bom. arrasa. Guita, esse quadro agora do Foi Bom para Você é onde a gente dá um momento em que a gente dá dicas para a nossa audiência. Você trouxe alguma coisa legal para a gente hoje? Olha, eu nem sabia por quê, mas eu trouxe, né, essa bonita aqui, esse bonito também, então eu acho que eu posso falar um pouquinho de uma manobra ou outra para que os casais possam praticar, né? Olha que ótimo. Então, que bom. Agora Então, todo mundo liga no YouTube, lá. Gente. Põe no YouTube agora para ver a manobra que a Guita vai ensinar para a gente. Olha só. A gente tem, então, os lábios externos, né? Esses maiores, mais gordinhos, aqui de fora. Tem os lábios internos. E tem, então, aqui uretra, glândulas, entrada da vagina, clitóris. Antes de ir direto para o clitóris, que é o que a maioria dos homens fazem, porque quando a mulher se relacionando com mulher, né, ela tem também uma vulva, então ela sabe melhor como fazer esses estímulos. Mas os homens, a maioria vai direto, fica ali, né, esfregando. Ai, Jesus! Ou já cai de boca, já dá aquela lambida, né? Porque fala, não, já é melhor já deixar tudo molhadinho aqui, né? Para facilitar a penetração. Só que, amiga, você só tá pronta, a sua vagina tá pronta quando ela tiver com a lubrificação natural. Então, tudo bem, né? O parceiro vir com saliva, etc. Mas, amigo, vai lá, enquanto você tá fazendo os estímulos, primeiro na parte externa, faz uma massagem mesmo, né? Nos lábios, pode ser com a boca, aí ó, que dica boa. E aí depois, quando for pro clitóris, se for sugar o clitóris, não fica naquela língua boba assim, né? Parecendo um gato bebendo água. Não, não é isso. Suga. Dá uma puxadinha, faz um biquinho e coloca o clitóris para dentro com delicadeza. Lembre que tem 8.000 terminações nervosas aproximadamente aqui. Deixa sua língua passando devagar aqui para um lado para o outro. Vai observando a resposta. O que está acontecendo ali no corpo daquela mulher? Né? E você vai sentindo a respiração dela vai mudando, o abdômen contrai, relaxa, tal. E a mulher, né, nesse momento, respira bastante, vai soltando o som, permita-se expressar o seu prazer, porque você merece expressar o seu prazer. E aí, vai devagarzinho, né? Coloca o dedo em volta da vagina. Por favor, meninos, não tem essa de socar o dedo lá dentro de qualquer jeito, né? Vai devagar. Então, estimula um pouco, para depois ir colocando aos poucos esse dedo, né, na parte interna aqui, então dentro da vagina, vulva, vagina, aqui dentro. E aí você vai combinando esses movimentos, então fica bem mais gostoso. E aí você vai percebendo o quanto que esse canal vaginal já está lubrificado. E aí, quando já estiver lubrificado, aí você pode, então, já partir para uma penetração, se sentir que ali é o momento, né, do contexto. E no caso dos meninos, né, para as mulheres que também querem auxiliar esse homem a sentir novas sensações, o homem é mais comum fazer esse tipo de movimento na masturbação, né, só para cima e para baixo, e muitas vezes com pressão, com muita força. Meninos, parem de fazer isso, porque existe uma tendência a levar você lá para os seus 40 anos de idade depois com uma ejaculação retardada. E aí é mais difícil ainda de tratar. Então, vai para o sutil. Até o próprio homem, quando for se tocar, né, se masturbar, evita fazer esse movimento condicionado. Faz um movimento giratório, colocando pressão só na subida, suavidade na descida. Fica aqui na glande num toque suave.
vai massageando mesmo o corpo ali do pênis, sabe? Então, com isso, você vai proporcionando sensações diferentes, pode também ficar ali só apertando e soltando, que são sensações novas que vai fazer com que ele possa acumular também mais energia e até depois, quando for para a penetração, tá mais sensível e vai sentindo muito mais. E fica essa dica de estar realmente conectado. Olho no olho, presença, né? Tem gente que transa só de olho fechado, olha para a pessoa ali, cria essa conexão, para que você também possa observar o que está acontecendo no corpo um do outro, para saber o momento de dar uma pausa, de respirar, de contrair um pouquinho vagina ou contrair períneo. E aí, enfim, né? Quem quiser mais dicas aí, depois tem uns cursos também que eu ofereço, que é muito gostoso de poder compartilhar essas informações, todos esses conteúdos. Mas são umas dicas básicas. Quem quiser seguir você nas redes sociais, onde a gente te encontra? Vai encontrar como Deva Gita, lembrando que Gita se escreve Geeta, muita gente escreve com o I, né? E Deva Gita você vai achar no YouTube, Deva Gita Sol, então lá eu coloco um sol também. No Instagram é @devagita, o site é devagita.com.br, que aí nesse site fica mais fácil, porque já te leva para todos os cursos online, te leva lá para o grupo do Telegram, que é gratuito, onde rolam umas dicas, mas tem bastante conteúdo já no YouTube, e esses cursos também estão bem gostosos. Tem curso de massagem tântrica para quem quer aprender, então é isso. Que delícia. E você, Ana? O que eu só vou fazer para a gente hoje? Eu só vou fazer uma observação, né, que às vezes a gente fala muito de heterossexual, a mulher vai pegar no pênis, mas lembrando que massagem tântrica é homem com homem, mulher com mulher, então lembrando que, né, os cursos ou a massagem podem homens fazerem homens, mulheres fazerem mulheres, só para a gente não ficar com essa coisa. Eu quero indicar duas coisas. O documentário que está na Netflix chama a série chama Indústria da Cura, e tem um episódio sobre sexo tântrico, que eu acho que as pessoas podem assistir, que é bem interessante, olha o Tantra por vários olhares. E também um Instagram que chama Gozei por Malu Figueira. Deixa eu dizer, a Malu Figueira, ela tem uma voz que é demais. Então, ela coloca pequenas pílulas no Instagram dela, né, de oi, tudo bem, você aqui, coisa mais tesônica do mundo, a voz dela é incrível. Mas ela está oferecendo uma masturbação guiada por áudio. Meu bem. Então, quem tiver interesse, então entra no Instagram da Malu Figueira, que é o Gozei, ! Por Malu Figueira. E se tiver interesse na masturbação guiada dela, manda um direct para ela, que aí ela acerta lá como mandar o áudio, né? Ela vende essa masturbação guiada, mas eu estou achando assim, olha, vou dizer, viu? Nós estamos numa criatividade nesse Brasil, gente, numa inovação maravilhosa. E ela tem uma voz incrível. Olha, eu também fui nas influencers hoje, porque eu acho que por isso, porque olhando o perfil da Deva, fui ver perfis de outras mulheres que falam de sexualidade e dessa... e ajudam as mulheres a descobrirem a sua vulva, a sua sexualidade, né? E tem algumas muito legais, que não necessariamente tem a ver com Tantra, mas tem a ver com sexualidade. Uma chama Diga Vulva, da Vitória Castro. É muito legal o perfil dela. A Luana Lumers, o perfil dela é @Luana Lumers, que é educadora sexual e expert em produtos eróticos. Então ela mostra muitos produtos eróticos. Também é um perfil bem legal para seguir. E a maior de todas, mais popular, que é a Vagina Sem Neura, da Ana Guerin, que também fala sobre, enfim, não só sobre sexo, mas sobre menstruação, ciclos menstruais, enfim, desmistificando o universo feminino, é como ela se descreve aqui no Instagram. Então, acho que são perfis legais de seguir para variar aí seu feed no Instagram.
E Ana Canosa, com isso a gente chegou ao fim do nosso último episódio da 4ª temporada de Sexoterapia. E como é que a gente vai viver sem sexoterapia? Não, porque a gente esse não é o nosso vai momento viver. mais delicioso Claro da que não. semana. A Mas gente olha volta só. em breve. A gente volta em breve com novidades na próxima temporada, temporada 5 do podcast Sexoterapia. Isso. Nos aguardem. Olha, a gente vai voltar no comecinho de novembro, discutindo o tema masculinidades. Você não vai perder, né? Então a gente te espera aqui em breve, a volta do Sexoterapiana. Até breve. Um beijo, até lá. Até, gente. Tchau, tchau. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colaviti. Coordenação, Juliana Carpanês.